O deputado federal Marcel Van Hatten confrontou o comandante do Exército Brasileiro, General Tá, afirmando que a classe militar tem receio do ministro Alexandre de Moraes. Em resposta, o oficial abordou cada ponto dos questionamentos feitos pelo parlamentar. O embate de opiniões ocorreu durante a sessão da Comissão de Defesa Nacional. Confira abaixo. Mais do que qualquer outra coisa. Eu pedi para buscarem a Constituição do Supremo Tribunal Federal lá no prédio vizinho, até porque a Constituição da República Federativa do Brasil já não vale mais há muito tempo. E o artigo 142, colhido lá nessa Constituição do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, presidente: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do ministro Alexandre de Moraes. E eu faço essa leitura aqui da Constituição do Supremo, já mencionando que retiraram o resto do artigo 142, que dizia o seguinte: e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Por que eu digo isso, senhor presidente? Porque o que nós vemos acontecer hoje é um desrespeito à Constituição flagrante do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, e a reação das Forças Armadas é de complacência, e do Ministério da Defesa também. Eu gostaria de ver o general do Exército, Tomás Miguel Paiva, ter a mesma veemência de criticar os abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, a mesma veemência que ele tem ao falar do custo da refeição dos militares. Na minha visão, senhor presidente, a agressão ao Estado de Direito do Brasil e à Constituição é algo gravíssimo. E é o que a população brasileira está vendo todos os dias. No entanto, o que nós vimos quando houve ordens de busca e apreensão para fazer fishing expedition, inclusive na casa de generais respeitados das Forças Armadas. Nós temos aqui os nomes do Estevão Teófilo, Braga Neto, Freire Gomes, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno. O que nós vimos é que o Ministério da Defesa e o Comando do Exército foram informados antes e consentiram. Está na mídia. Está na mídia. Está na mídia. PF avisou o Comando do Exército na véspera sobre operações contra militares. Como não, ministro? Está aqui. Eu não estou absolutamente desmentindo. Está aqui. Só feito a isso. O que acontece é o seguinte: é de praxe, quando a Polícia Federal vai fazer uma operação, avisa antes que vai lá. Ministro, mas se é fake news, tem que botar no inquérito. Vou aguardar. Se é fake news, tem que botar no inquérito. É fake news ou não é? É verdade ou não é, ministro? É verdade ou não é? PF avisou o Comando do Exército na véspera. Não, o ministro, vou pedir desculpa, Marcel, o ministro vai responder em bloco. Vossa Excelência mesmo pediu, e os outros deputados, que nós passássemos para 5 parlamentares até a resposta. Então, eu ampliei de 4 para 5 para dar celeridade. Então, vou pedir também para o ministro. E o pior, presidente, ainda que tivesse sido apenas avisado, depois de realizado, ministro, depois de realizadas as buscas e apreensões completamente ilegais, o mínimo que se esperava das Forças Armadas e do Ministério da Defesa era solidariedade com aqueles que estão sendo perseguidos injusta e ilegalmente. Membros da reserva e membros da ativa que não podem ser presos, salvo em flagrante, inclusive Mauro Cid ainda preso. Cadê a solidariedade institucional? Ou o Exército, as Forças Armadas Brasileiras e o Ministério da Defesa vão corroborar com essa narrativa mentirosa de que houve uma tentativa de golpe. Porque se corrobora, para ter a tentativa de golpe, teve, de alguma forma, a participação do Exército. O Exército está dando tiro de canhão no próprio pé? Senhor presidente, eu acho vergonhoso o que nós estamos vivendo, porque depois dessas notícias que nós vimos sobre a participação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autoridades policiais, negando ampla defesa, direito ao contraditório, publicidade e revogando o Código Penal Militar, ou ele ainda existe? Depois disso tudo, nós acompanhamos em todos os meios de comunicação, por exemplo, o Sul, lá do meu Rio Grande do Sul, as frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. O Globo, Bela Megalhos, frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. Agenda do Poder, comandante do Exército só decide promover general envolvido em investigação após consultar Alexandre de Moraes.
que deu sinal verde. É o Alexandre de Moraes que manda no comando? Então é fake news. Pede para botar... É fake news. Pede para botar no inquérito para o Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha. É isso que o senhor quer? Comandante do Exército consultou Moraes antes de escolher general citar no caso Marelli. Fake news, presidente. Peço encaminhar o inquérito das fake news, que o general do Exército proteja a sua corporação e peça ao ministro Alexandre de Moraes que tome providência. Ou então, o Exército está subjugado ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF. O Exército tem medo, pelo que se vê nas notícias. Ou desminta e diga que não. A farda de nada serve, não só do Exército, como das demais forças. Se tem medo de uma pessoa, enfrentem o ditador. Porque a Constituição, até onde eu sei, diz, apesar de eu ter toda a oposição ao Lula, que a autoridade suprema é do presidente da República, mas está aqui. E os fatos descrevem, caro comandante. Os fatos descrevem. Eu não vi nada das Forças Armadas, de fato, dizendo que é irregular e ilegal. Cid está preso. Ilegal inconstitucionalmente. E Vossa Excelência nada faz? O senhor nada faz, nada diz? Eu quero, senhor presidente, dizer aqui que o silêncio fala por si. Porque esse assunto já deveria ter sido debatido há muito tempo. O que nós estamos vendo aqui, nesse momento no Brasil, são processos sigilosos, feitos para constranger e intimidar. E eu quero perguntar também, se o senhor se consulta mesmo com Alexandre de Moraes, tem falado com eles, tem informação privilegiada sobre os processos. Porque eu mesmo tenho processo contra mim, sob sigilo, no Supremo Tribunal Federal, e só pude constituir advogado 6 meses depois, por uma suposta fake news absurda, a acusação do Supremo Tribunal Federal, e só por meio de jeitinho de advogado falando com a AB, depois eu consegui que meu advogado fosse habilitado. Mas se o senhor pode falar direto com o ministro Alexandre de Moraes, por que não pede providência? Ou está prevaricando diante dos crimes de abuso de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes e pelo restante do Supremo Tribunal Federal? E perdoem a veemência, mas chegamos num ponto no Brasil em que a ruptura institucional já aconteceu. E ver as Forças Armadas nem se pronunciando sobre isso é vergonhoso para o nosso país. Triste, porque eu tenho orgulho das nossas Forças Armadas, eu tenho orgulho do Exército de Caxias, eu tenho orgulho do nosso país e de ser brasileiro. Mas eu tenho vergonha do que eu estou vendo hoje acontecer com generais da ativa, com membros da ativa e generais da reserva, sem a menor consideração das forças a que pertencem. Foi revogada a Constituição da República Federativa do Brasil há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal, e o Exército Brasileiro, lamentavelmente, tem parte disso. E, concluindo, ministro José Múcio, Vossa Excelência falou, em determinado momento, que, vou ler exatamente, falou, qualquer governo precisa de forças armadas. É verdade. Principalmente as ditaduras. Eu quero evitar que esse processo que nós já vimos acontecer na Venezuela e em outros países se consolide aqui no nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Bom, então eu vou, contrastando com o senhor, deputado, vou falar de maneira bem tranquila, tá, para explicar todos os pontos que o senhor colocou nas suas proposições. Primeiro, eu queria falar para o senhor que, pela lei, não cabe ao comandante do Exército, ao comandante da Marinha, ao comandante da Força Aérea, se manifestar sobre decisão da Justiça. Não cabe. A gente vai, através da cadeia de comando, é isso que a gente faz. Segundo, informar a respeito de processo de operação de busca e apreensão. Então, diferente do que está escrito na imprensa, todas as operações de busca e apreensão que ocorreram dentro de área militar, na véspera, à noite, houve uma coordenação da Polícia Federal, um comandante do Exército, sem falar exatamente quem era o objeto da busca, e esses objetos da busca, eles foram mantidos em sigilo, e a solicitação da Polícia Federal foi apenas ter um oficial para coordenar, só isso aí. Então, as operações de busca e apreensão, quando ocorreram em área militar, todas as operações de busca e apreensão que ocorreram fora de área militar, estavam em sigilo, ninguém foi informado de quem era, como era, onde era, quais eram os atores. Então, houve a comunicação, não nessa, em todas as outras operações que ocorreram, medidas de busca e apreensão, medidas de prisão, medidas cautelares, foi informado na véspera, pedindo o apoio de um oficial
não designava, falava assim, que tipo de oficial? Oficial superior. A gente mandava oficial superior, foi o comandante do batalhão de polícia do Exército. Isso que foi feito. Então, não foi informado quem era, quando era, como era, a gente não tem acesso aos autos. Segunda coisa que eu tenho que falar para o senhor, é absolutamente verdadeiro que eu me encontrei com o ministro Alexandre de Moraes. Absolutamente verdadeiro. Olhando nos olhos do senhor para falar com tranquilidade. Como também é absolutamente verdadeiro que eu me encontrei com o ministro Barroso, é verdadeiro que eu me encontrei com o ministro André, é verdadeiro que eu me encontrei com o Procurador-Geral da República, institucionalmente, com todas as autoridades do Poder Judiciário ou ministros de Estado. Relação institucional é do dever do comandante do Exército, absolutamente tranquilo. Toda vez que eu tive dúvida sobre o cumprimento de alguma decisão judicial, eu perguntei para não ter dúvida. O senhor está equivocado quando o senhor fala no oficial do Exército preso, só pode ser preso em flagrante delito. Não é verdade. Na história já ocorreram inúmeras vezes, só hoje, de prisões preventivas. São prisões preventivas. Tá? Em 2006, por exemplo, teve uma prisão preventiva numa operação que foi feita, tá, dentro de uma unidade militar, onde o comandante foi preso no local, na unidade militar. Tá? Foi uma operação de desvio de recursos. Tá? Então, isso pela Polícia Federal. Então, ordem de prisão preventiva é o tempo todo. Acontece, hoje eu tenho mais de 30 militares presos em prisão preventiva. E outra coisa que o senhor não sabe é que eu visito todos eles. Sou comandante, eu visito todos eles. Né? Então, a questão é absolutamente falsa que eu consultei o ministro Alexandre de Moraes para nomear o oficial do Exército para qualquer posto. É absolutamente falso. O oficial estava nomeado no dia 28 de fevereiro de 2024. Faltava a chancela do presidente. Quando apareceu o nome dele na investigação, eu consultei para saber se tinha alguma coisa contra ele, porque eu ia assinar o documento com o presidente da República. O presidente da República, muito em consideração às forças, resolveu manter a indicação do general, que é o general Richard. Você consultou o presidente, não o ministro? Não, eu consultei o ministro para saber qual era o andamento do processo, porque o ministro era o relator do processo. O ministro... Senhor presidente, questão de ordem. Eu vou pedir o seguinte, nós vamos... Só um minutinho. Para o tempo, por favor. Para o tempo, por favor. Para o tempo, por favor. Só um minutinho. Nós estamos mantendo até agora 1h51 da tarde, desde as 9h15 da manhã, a ordem, e quero até parabenizar, porque a nossa audiência está andando com muita tranquilidade. Os deputados aqui, eles têm a possibilidade de se inscreverem e terão seu tempo de inscrição respeitado sem interrupção. Agora é o momento da resposta dos nossos convidados e da mesma forma que os deputados não são interrompidos, eu peço que não há interrupção na resposta dos nossos convidados e aqueles deputados que, porventura, querem dar continuidade às perguntas e não estão inscritos, só tem uma alternativa, que é utilizar os tempos de liderança que ainda restam para que nós possamos dar a continuidade do debate. Então, eu vou pedir ali que amplie para 2 minutos e 30 em virtude da interrupção e retomo a palavra ao general Tomás. Então, novamente, o processo era da relatoria dele, e ele foi consultado, como em todos os outros processos que ele tem, porque, por exemplo, a gente tem que ler todo o texto da ordem judicial para entender, para ver o que vai fazer. Então, eu fiquei absolutamente tranquilo. Quem determina qualquer ordem, qualquer coisa, é o presidente da República, com relação à movimentação de oficial general. Não era nem promoção. Está errado falar promoção, porque não foi promovido, ele foi movimentado. Está errado o texto, ele foi movimentado, foi uma movimentação normal. A partir do momento que vaga, o oficial vai para a reserva, o outro é movimentado. Tá? Então, eu falei, não é papel das Forças Armadas se pronunciar sobre o processo na Justiça. O senhor tem esse papel, o senhor é parlamentar, o senhor pode se pronunciar sobre o processo na Justiça, falar o que o senhor acha, o senhor tem liberdade para falar isso aí. E, finalmente, a gente tem vergonhas diferentes. Né? A gente tem vergonhas diferentes. A minha vergonha, por exemplo, é alguém que não cumpre a ética militar. E eu estou aqui de cara lavada para falar para o senhor que a ética militar, eu nunca falei uma mentira para a minha tropa, para os meus soldados, para o meu pessoal, nunca falei. Nunca mudei de opinião. Sempre falei desde antes. Falei o que eu achava, da maneira como eu achava correto, olhando nos olhos. Eu teria vergonha de não defender um subordinado meu. Aqui agora foi ofendido um subordinado meu, que é o general Dutra,
Parece que o general Dutra não tinha comandante. Parece que ele não cumpria ordens, né? Ele é o responsável. O general Dutra é um grande oficial. Agora ele tem comandante. Então eu defendo ele porque ele é um grande oficial que cumpria a ordem. Cumpria a ordem. Ele evitou que fosse derramado sangue naquele dia, naquela noite. Isso que aconteceu. Mas falou aqui do general Dutra. Eu teria vergonha de não defender meu general. Eu tenho vergonha de, buscando popularidade, não cumprir lei. Isso eu tenho vergonha. De não cumprir decisão. Isso eu tenho vergonha. Então, você pode ficar tranquilo que, mesmo que seja impopular, mesmo que não seja o que o pessoal acha que deve ser feito, a gente vai fazer o que a gente acha que é o correto. O certo pelo certo. E eu tenho tranquilidade de olhar para a minha tropa nos olhos e achar que eu estou fazendo isso o tempo todo. Então, é isso que eu queria falar para o senhor.